Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos hoje ler um texto que está na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem firmado os nossos pés, apesar de todos os pesares, mas sobretudo, Senhor, apesar de nós. Que o Senhor nos sustente, que o Senhor continue nos sustentando com a sua mão direita fiel, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, ainda estamos no início da nossa caminhada por este novo ano, e eu queria encorajá-los a buscarem a maturidade. Como tem sido difícil encontrarmos cristãos maduros. E é preciso que vigiemos, perseverando e nos fortalecendo na fé, dia a dia. Que possamos nos encorajar, sempre, mutuamente, a alcançarmos essa maturidade. Temos insistido muito com o fato de que do lado de cada eternidade, nenhum de nós está pronto. Cristão maduro Deus escolhe. Que vigiemos e perseveremos nos fortalecendo na fé todos os dias. Esses versículos lidos são as exortações finais feitas pelo apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto. E para compreender melhor essas palavras é necessário ler toda a epístola e, sobretudo, entender o propósito para o qual ela for escrita. Ou seja, admoestar aqueles irmãos a andarem em santidade e perseverança para que o nome do Senhor fosse glorificado. E esse propósito continua em relação a todas as igrejas cristãs de todo o mundo e de todas as épocas. Os versículos lidos trazem uma prática exortação àqueles que desejam andar em santidade e pureza moral de forma perseverante, tanto na Corinto dos dias de Paulo, quanto para a igreja contemporânea. Como fora dito no início, nós estamos adentrando um novo ano. As perspectivas são muitas e nem sempre agradáveis. E não se trata aqui de pessimismo, mas de constatação da realidade vigente. Muitos, nesta época, trazem seus augúrios com fórmulas mágicas para prosperidade, felicidade, saúde, sucesso e tantas outras coisas desejáveis. Isso nos faz lembrar os profetas mentirosos dos dias passados, que levavam o povo de Deus a tropeçar em troca de favores financeiros. E todo ano é a mesma coisa. E eu pergunto, e quanto ao povo de Deus? Muitos cristãos têm andado de forma trôpega, vacilante, diante das muitas investidas dos que também se travestem de profetas em nosso meio, para iludir os tolos.
Será que não há nada que possamos fazer que nos assegure um andar firme e perseverante em Cristo neste novo ano? O autor de Hebreus traz essa resposta. Ele diz: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Como? Será que não existe algo que possa restabelecer a firmeza do nosso andar e agir? O apóstolo Paulo responde através do texto a essas questões. As ordenanças dadas aqui por ele, no texto lido no início, precisam gerar atitudes por parte dos que experimentam o Cristo que vivifica. Precisamos da sobrenaturalidade na dependência do Espírito Santo de Deus. O mundo, e especialmente o nosso país, tem enfrentado uma crise moral, política e ética sem precedentes. E isto tem, de certa maneira, afetado a vida de todos. Contudo, é imperioso que o povo de Deus faça a diferença no meio desse caos. Há sim algo que podemos e devemos fazer efetivamente para mudar este cenário, pelo menos internamente. Como não podemos mudar o que está fora, mudemos o que está dentro de nós. Que nos deixemos visitar, sondar, esmerilhar pelo Espírito Santo de Deus, sobretudo naquelas áreas que estão lá dentro apodrecidas, cheirando mal e que precisam ser transformadas dentro de nós. E nesse aspecto, todos nós precisamos desse sondar do Espírito Santo de Deus. Que o Santo Espírito venha com toda a liberdade, que Ele entre nos nossos porões mal cheirosos, escuros, onde nós escondemos aquelas coisas que têm entristecido profundamente o coração de Deus, e com toda a liberdade deixemos a luz do céu entrar, como diz a letra do velho hino. Que sejamos sondados, repito, transformados, esmerilhados, e que possamos crescer até aquela estatura de cristãos maduros, e que tudo seja para a glória de Deus. O apóstolo Paulo aponta aqui 5 atitudes imperativas que asseguram um andar firme e perseverante em Cristo, mesmo em tempos difíceis. Primeira atitude: que sejamos vigilantes. A atitude de vigilância tem sido negligenciada pela maioria absoluta de nós. E o povo de Deus tem adotado um jargão que, em relação a tudo, tem dito: isso não tem nada demais. É aí onde mora o perigo. A vigilância, que precisa estar sempre associada à oração, é uma questão de sobrevivência para todos os que servem a Deus. Somos espreitados incessantemente por ações e presenças demoníacas que se colocam ao nosso derredor para nos derrubar de nossa posição em Cristo. E elas vêm das mais diferentes formas. Precisamos entender que não estamos de férias na terra, mas numa grande, intensa arena de guerra. Deus nos chamou, escolheu, salvou e capacitou a enfrentar as astutas ciladas do maligno. Mas precisamos permanecer atentos. Do contrário, seremos terrivelmente envergonhados e sofreremos as consequências dessa negligência. Segunda atitude: permaneçamos firmes na fé. A palavra-chave aqui é permanecer. Será que temos permanecido?
Vivemos um tempo de inconstâncias, e eu uso plural, porque essas inconstâncias têm acontecido em todas as áreas humanas, especialmente nos relacionamentos. Descobrimos em Romanos 12:3 que o Senhor repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Contudo, essa medida de fé precisa ser regada com a palavra para ser multiplicada. Quanto mais ouvimos essa palavra, mais ela vai sendo consolidada e transformando-se em uma certeza absoluta e inabalável. Quando a fé se instala, ela dá firmeza aos nossos passos. Mesmo que ela seja como um grão de mostarda, poderemos deslocar os montes que obstaculam as nossas vitórias. Terceira atitude: portemo-nos varonilmente, ou seja, como gente grande. Aqui é que vale dizer: comportem-se como pessoas maduras, como gente grande, não como crianças na fé, que é o que tem acontecido. Crer é também pensar. Maturidade espiritual se adquire quando nos alimentamos, meditamos e praticamos a palavra de Deus. Não existe mágica, não existe outro método em relação a esse crescimento. Os ventos doutrinários contrários à palavra de Deus são devastadores e têm sido uma grande arma nas mãos do adversário para minar a perseverança dos santos, postergando ou impedindo a sua maturidade espiritual. Muitos cristãos que já deveriam ser mestres têm retrocedido e continuam necessitando de leite espiritual. E eu queria lembrá-los: Jesus está às portas. Não temos mais muito tempo. É preciso amadurecer para ajudar os novos cristãos. Esses sim são bebês na fé, precisam de leite e colo até que se fortaleçam e cresçam e amadureçam para a glória de Deus. Quarta atitude: fortaleçamo-nos no Senhor. Esse fortalecimento é experimentado pela leitura da palavra de Deus e profundíssima dependência do Espírito Santo de Deus diariamente. Nada fazemos de nós mesmos, somos tão somente instrumentos nas mãos de um Deus soberano e gracioso. Portanto, se você já é um servo de Deus, ore, clame, busque, peça esse fortalecimento e o receberá. A nossa força e suficiência vem só de Deus. Muitos, como dizem os jovens, se acham. Não se ache não, meu irmão e minha irmã. Se não fosse o Senhor que tem nos sustentado, que tem estado conosco, como diz o salmista, Israel que o diga, os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Paulo fala aos Efésios dizendo: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E quinta atitude: sejamos benignos em amor uns pelos outros. Nunca se viu tanto dedo acusador. O errado é sempre o outro, mas a começar em mim, quebra coração, para que sejamos um, como o Senhor é em nós. Tem faltado compaixão em nosso meio. Cada um de nós está preocupado com a sua própria dor, com a sua própria necessidade. Os atos concretos de amor de cada cristão, sobretudo pelos que não merecem, testemunham de Cristo. E esse favor não merecido é nada mais, nada menos
do que a graça de Deus em ação. Em Colossenses 3:23 diz o seguinte: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor, e não para homens. Quando o texto citado diz tudo, é tudo mesmo, de um simples copo de água fria oferecido a um sedento, a uma visita feita a um enfermo, de uma palavra de graça proferida, ou mesmo a pregação do Evangelho àqueles que nunca ouviram falar do Cristo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo aqui: exercitem-se na graça de Deus, sejam canais, ou sejamos canais dessa multiforme graça. Doemos graça, porque recebemos graça da parte do nosso Deus. Que sejamos canais dessa multiforme graça continuamente. O que é que essa brevíssima meditação nos ensina hoje? Primeira coisa, reaprendamos a vigiar e orar em todo o tempo. Segundo lugar, permaneçamos firmes na fé, regando-a com a palavra de Deus para que ela seja multiplicada. Terceiro lugar, aprendamos a nos portar varonilmente de forma madura e corajosa, para que possamos cuidar dos novos cristãos. Quarto lugar, aprendamos a buscar o fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. Deixemos de procurar muletas espirituais por meio das fórmulas mágicas oferecidas pelos espertalhões à nossa volta, travestidos de líderes espirituais. Cuidado com eles. E por último, que sejamos canais dessa multiforme graça. Doemos graça e de graça, porque recebemos de graça. Que o Senhor nos ajude a alcançar esse padrão de maturidade. Temos um ano inteiro pela frente de treinamento na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Vamos orar. Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos corações daqueles que a ouvirem, e que o nome do Senhor seja em todas as coisas glorificado. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente e que aplique essa porção da palavra nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém.